Tudo bem, meus telespectadores, seguidores, senhoras e senhores, e vocês que estão aí do outro lado, voltamos aí da mira do intervalo da TV Altiora. Muito obrigado a todos vocês. TV Altiora, canal 39, TV aberta, canal 12 da NET, tvaltiora.com, nas redes digitais para vocês aí, e também o 911-97445-7966, aí o telefone para você entrar em contato para as informações, para a sua denúncia, para a sua sugestão, para os seus vídeos, para as suas... e a denúncia que vocês enviarem aqui tem que ser com 100% de documentação, né? Digo, documentação, tiver histórico, boletim de ocorrência, imagens, para que a gente relate aqui para vocês. Tá bom? Beleza? Voltamos do intervalo, tomamos aí o nosso... cafezinho, a nossa água, o nosso bolinho, o nosso salgadinho, e que beleza maravilhosa. E a partir de agora tem aí o plantão policial, porque aqui tem polícia, aqui tem copo de cana e vaga tem. Põe na mira o plantão policial com o Dr. Sandro Montanari. Olá, Fernando Campos, olá, Eric, olá todo o pessoal do Estúdio Motoras, da Folha Bragantina, o pessoal lá da TV Altiora, Dr. João Soares, Robertinha, todo mundo que acompanha aí o programa Na Mira dos Fatos, toda semana aí, todas as terças-feiras, às vezes às quartas-feiras, reprisado nas quintas-feiras, a gente está aí para te passar informações de natureza pública, de segurança pública, atualizações e tudo que possa aí ajudar a vocês a se atualizarem, a terem informações importantes, para que vocês aí se defendam aí de possíveis golpes ou mesmo crimes aí que vem assolando a sociedade brasileira e em especial a sociedade Bragantina, da região Bragantina. Olha lá, quem sabe faz ao vivo, e eu tô aqui olhando o meu celular, tá? Que está tocando, mas eu já deixei para atendê-los, tá bom? Vamos lá, primeiramente, gente, antes de mais nada, eu queria dizer que nós, essa semana, tá? Essa semana, no dia 16 do mês 3, nós fomos até a cidade de Vargem, no município de Vargem, aqui do lado lá, onde nós fizemos aí uma apresentação juntamente, né, com o prefeito Léo Alves, prefeito daquele município. Nós estaremos inaugurando em breve, acredito que até o final do mês, mais uma sala DDM, tá? Mais uma sala de defesa da mulher, aquelas que a gente vem fazendo aí, eu estou sempre falando, toda semana eu estou comentando com vocês, tá? O que é importante, gente? Nós estamos no mês de março, é um mês que faz alusão ao Dia Internacional da Mulher, e a gente tem que olhar para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, em especial as mulheres aí que estão em situação de vulnerabilidade, as pessoas que se identifiquem com o gênero feminino, que nós estamos aqui para cuidar delas, para dar um tratamento mais humanizado, um tratamento mais especializado, onde ela vai poder confiar na gente, vai poder expor o seu problema e a gente, como Estado, vai poder tentar resolver, tá? E, inclusive, colocando que nesse dia 16, quando nós conversamos aí com o prefeito Léo Alves, ele também anunciou algumas medidas que ele vai fazer lá no município dele e que vão ser muito importantes aí para as mulheres vítimas de violência doméstica, tá? Ele está criando, através, acredito que até de um decreto ou uma lei municipal, um auxílio aluguel aí, para essas vítimas de violência doméstica, para que elas possam sair, inclusive, dos seus lares, quando eles forem tóxicos, após aí, inclusive, a decretação de medidas protetivas, para que essas mulheres aí possam pagar o seu aluguel e viver num lar diferente daqueles que eles estão vivendo. Tá? Parabéns aí para o prefeito Léo Alves, tá? Algumas atualizações importantes que eu acho que é interessante a gente falar, tá? Primeiro, diz respeito aí ao decreto Cão-Orelha,
tá? Que agora de março de 2026, essa é uma notícia quentíssima, tá? O governo federal publicou ontem, aliás, no dia 13 de março, aí, esse decreto cão-orelha, onde ele vai trazer multas mais pesadas em casos de maus tratos a animais. Lembrando que o artigo 32, tá, da lei do meio ambiente, da lei de proteção ambiental, vai falar que maus tratos a animais, diga-se cães e gatos, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos. É uma pena altíssima. Mas mais ainda, tá vindo aí para piorar aí a situação do tutor que maltrata o cão e o gato. Olha, as multas, gente, aí vai pegar no bolso da pessoa, vai pegar no bolso do autor, no bolso do criminoso, de quem está realmente maltratando, onde a pena de multa pode variar aí de R$ 1.500 a R$ 50 mil, e dependendo do que ocorrer com aquele cão, com aquele gato, aquele animal doméstico, essa pena ela pode chegar até R$ 1 milhão aí, são agravantes que podem realmente, entre aspas, agravar e muito a pena de quem faz isso. Gente, eu sempre falo, é só assim, é só mexendo no bolso, na liberdade da pessoa, que a pessoa vai entender. Tá? Animal é ser ciente, ele sente dor, ele sente fome, ele sente sede. Gente, vamos botar isso na cabeça. Enquanto as pessoas acharem, ou algumas pessoas acharem, que o animal é uma coisa, que eu posso ter o controle da vida ou da morte dele, acabou. Vai estar cometendo maus tratos. E mais, pela teoria do link é a ligação, quem pratica maus tratos animais, sem dúvida nenhuma, está praticando o quê? Violência doméstica, violência interpessoal, está praticando violência contra o adolescente, contra a criança, contra o idoso, tá? Em violências interpessoais, contra pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade. Tá bom? Vamos muito cuidado com isso. As penas agora, elas vão, né, não só penas, como as multas, multa monetária, vai mexer no bolso. Elas estão aí em um valor realmente aí, porque é para mexer no bolso aí do autor, mexer no bolso do criminoso, e aí, como no caso orelha, a pessoa aí é de alto padrão, é classe média alta, vai poder pagar vai às vezes ter que pagar uma pena aí de até R$ 1 milhão aí, de acordo com a crueldade que for praticada. Se for uma crueldade extrema em que mate um animal, como foi feito lá, até um empalamento do cão-orelha, é R$ 1 milhão. Aí você vai ver se o adolescente vai fazer isso de novo. Não vai, gente, não vai. E nem o autor, nem o tutor vai fazer, porque aí a coisa complicou, esse cara vai estar na roça, tá bom? Enfim, e outra, tá? Nessa modificação da lei aqui, que foi agora dia 13 de março de 2026, que é o decreto cão-orelha, inclusive quem for punido, condenado aí por maus tratos a animais domésticos, cães e gatos, vai ser proibido, gente, vai ser proibido de ter um animal doméstico pro resto da vida, tá? Eu não sei se isso é o melhor, tá? Por quê? Porque a pessoa pode se arrepender, ela pode ter uma outra visão de vida, de sensibilidade, ela pode mudar tal, mas enfim, ela deveria pelo menos alguns anos não poder ter animal, tá? E se tiver, pena nele, é crime de novo. Tá bom? Enfim, e aproveitando ainda a questão dos maus tratos a animais, vale lembrar aí que São Paulo, né, o governador Tarcísio, ele acabou de promulgar, de sancionar uma lei estadual, que é a lei 18.184 agora de 2025, onde ele proíbe o acorrentamento de cães pets por cordas ou correntes, tá? Lógico, em todos os casos, não, ele vai dar algumas exceções, tá? Mas em linhas gerais, esse acorrentamento ele vai ser proibido se for permanente. Eu não posso deixar o cão, por exemplo, acorrentado a vida toda, para sempre. Aquilo tem que ser um estado de exceção.
de vez em quando, temporariamente. Então, poxa, eu vou acorrentar porque eu estou fazendo uma festa e eu vou lá botar uma coleira nele, no cão, tudo bem, beleza, é possível. Mas desde que esse acorrentamento não impeça o seu animal doméstico de circular, de poder se proteger, inclusive da chuva, do frio, do vento, tá certo? Então, eu tenho que dar flexibilidade. O que não pode é o acorrentamento inadequado e permanente para sempre. Isso é realmente proibido. Tá bom? Lei estadual, lei aí do nosso governador Tarcísio, que proíbe o acorrentamento. Vamos todo mundo ficar bem ligeiro, esperto com isso, tá bom? E mais, outra novidade para vocês, tá? É a modificação do ECA, ou a criação, entre aspas, aí, do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, é a chamada Lei FELCA, tá? Essa Lei FELCA entrou em vigor agora dia 17 de março, tá? De 2026, e é um estatuto digital conhecido como Lei FELCA e traz algumas questões aí no tocante à proteção digital, a proteção online, vamos chamar assim, de crianças e adolescentes, aqueles que sofrem ou podem sofrer um cyberbullying, uma exploração sexual aí de menores, exploração de menores pela internet, tá bom? Tá certo? Mas eu já vou comentar sobre isso, né? Vou falar um pouquinho do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, mas eu queria também lembrar para vocês que houve também tem um projeto de lei aqui, que eu acho que isso é interessantíssimo, depois daquele caso de Minas Gerais, lá do desembargador que mandou, que arquivou um caso que absolveu lá um autor, uma pessoa de 35 anos que vivia maritalmente com um adolescente de 14 anos, tá? Gente, tá? Isso é estupro de vulnerável, entendeu? Tanto que foi aí para mídia tal, esse desembargador foi até afastado, tá? Existe um projeto de lei que está saindo agora que vai deixar muito claro, tá? Que se não existe nenhum tipo de consentimento quando o adolescente, quando o menor for menor de 14 anos, não vai ter consentimento algum. O pai deixou, a mãe deixou, o avô deixou, não importa, não importa, isso vai ser considerado estupro presumível ou presumido, tá bom? Não vai poder, isso não vai acontecer. Ele já namorava com ela, não existe, menor de 14 anos. Você praticou relação sexual com uma pessoa menor de 14 anos, está cometendo crime de estupro e é grave. Então está vindo aí à tona, esperamos aí que seja realmente sancionada, tá? Esse projeto de lei que torna muito claro, na verdade ele vai redundar, ele vai tornar expresso que não existe consentimento se o menor for de 14 anos, tá? Mas vivia maritalmente, mas o namorado não importa, é crime de estupro. Cuidado com isso, gente, beleza? Tá? Outra informação importante para vocês, tem o projeto de lei número 15.125 de 2025, tá? Que está criando a possibilidade da colocação de tornozeleira eletrônica, tá? Em agressores em caso de violência doméstica. Medida sensacional. Eu não sei exatamente quem foi o autor, mas foi perfeito, tá? Perfeito, porque você consegue monitorar aquele agressor. Hoje você não tem como monitorar, né? Como monitorar. Então a pessoa foi presa vamos supor que o companheiro agrediu a companheira, foi preso em flagrante, foi liberado por qualquer circunstância, aí vai usar a tornozeleira para ser monitorado. Outra, ele não foi preso, mas tem uma medida protetiva, ele vai colocar uma tornozeleira eletrônica, tá? Então a gente vai acompanhar os passos e a mulher, né? A mulher que é vítima vai poder, inclusive, monitorar os passos desse cara. Então, com isso, a gente acredita que, inclusive, os feminicídios passem a diminuir, o que é muito importante. Eu já falei para vocês e venho falando há muito tempo, gente. Hoje, nossa preocupação é uma realidade, a questão da violência doméstica. Tá? Metade do acervo dos inquéritos policiais instaurados aí na nossa região, no estado inteiro aí, tá? Diz respeito à violência doméstica. Isso cresceu muito porque os meios de comunicação aumentaram, porque as mulheres se encorajaram, elas foram empoderadas e elas estão denunciando mais. Obviamente vai aumentar, mas não adianta só aumentar o número de
número de ocorrências, a gente precisa dar subsídio, a gente precisa dar meios aí para evitar, aí inclusive casos extremos aí de feminicídio, vai ser colocada tornozeleira eletrônica nesses agressores. Medida, andou bem o legislador, os legisladores andaram bem e tomara que isso seja sancionado o mais rápido possível, tá bom? Vale a pena também comentar o chamado botão de emergência com inteligência artificial. O Senado aprovou agora também, agora nesse mês de março, ou esse mês de março foi um mês que faz alusão à proteção, à defesa da mulher, à proteção da mulher. Ele está vindo com muitas novidades, tá? E o Senado aprovou o uso da inteligência artificial para proteger mulheres, tá? Incluindo aplicativos com botões de pânico que acionam a polícia direto pelo celular. Então a mulher, ela vai ter um botão de pânico que pode ser acionado pelo celular em caso de o quê? De confronto com o seu agressor ou com a pessoa que tem uma medida protetiva contra, né, em desfavor, seja o namorado, seja o ex-marido, o ex-companheiro, não importa. Vai rolar isso, tá bom? E eu vou ressaltar para vocês, por fim aí, que no caso a pena do feminicídio, gente, a pena do feminicídio foi para 40 anos de reclusão. É cana, tá certo? Cana, 40 até 40 anos de reclusão. Gente, a pena é alta, tá? Realmente é uma pena para desencorajar esses valentões aí que acabam, inclusive, tirando a vida das mulheres, tá? Eu sou uma pessoa muito que está nesse combate, tem isso como plataforma. A Delegacia Seccional de Bragança está fazendo o que pode aí para diminuir os casos de violência doméstica, e eu não vou negar esforços. Nós já inauguramos 12 salas DDMs, vou inaugurar mais umas 2 ou 3 agora até o final do mês. Nós vamos inaugurar, se Deus quiser, a Delegacia da Mulher lá de Atibaia. Então, o que a gente pode fazer para protegê-las, nós vamos proteger. Por quê? Porque a Polícia Civil, por elas. Tamo junto, sempre. Contem conosco. Tá bom? Vou falar um pouco do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, né? Essa lei chamada Lei FELCA. Tá, por quê? Porque existem algumas coisas aí que precisam ser colocadas, e você que é mãe, você que é pai, que tem filho adolescente, criança, se atente a isso, tá bom? Gente, o que é interessante, cara? Vamos prevenir o quê? Brincadeiras na internet agora, que qualquer coisa na internet lá, que haja um possível abusador ou alguém tentando aliciar alguém, é crime mesmo, é crime punido com reclusão, a pessoa vai em cana, tá? E existem alguns sinais de alerta que eu preciso passar para vocês, pais, para vocês ficarem de olho nos seus filhos, tá bom? Primeiro, o amigo dele, o amigo do seu filho, ele é amigo ou é um criminoso? Gente, tá? A gente tem que ficar esperto, tá bom? O pedófilo ou mesmo um golpista, ele não vai falar de forma agressiva, ele não vai falar que é o que quer de cara, ele vai aliciar, ele vai no canto da sereia, tá? Ele vai usar uma técnica chamada de grooming, tá? É um aliciamento. Tá, um aliciamento. Ele vai lá com aquele papinho, com aquela conversinha mole, um estelionatário, tá? E aí ele vai aliciar o teu filho e tua filha, ou tua filha, tá? Vocês têm que falar, gente, para os seus filhos ficarem muito atentos com amigos virtuais, tá? Principalmente, você vai ver isso quando? Como é que você vai sentir que ele tá meio, que o teu filho tá estranho? Como é que você vai falar isso pro teu filho para ele ficar atento? Olha, se o golpista, se o cara do outro lado, que se diz amigo, pedir um isolamento, ou seja, ele tá num grupo, teu filho tá num grupo, tá? Um grupo meio que genérico, onde várias pessoas se interagem, tal. O falso amigo, o amigo virtual, vai falar, vamos conversar no privado. Se falar isso, já tem problema. E geralmente ele vai pedir para você ir pro privado para falar, seja no Instagram, seja no Signal. Por quê? Porque você não consegue rastrear. Então toda conversa que vai para o Telegram, eu falei Instagram não, toda conversa que foi para o Telegram ou para o Signal, são conversas aí que você não consegue rastrear. Elas são
conversas que você não consegue investigar. E o golpista, o criminoso, o pedófilo, ele vai pedir para ir para esse lado aí, para esses aplicativos, tá bom? Vamos ficar esperto aí com esse pedido de isolamento. Vamos conversar no privado, tal, para aliciar de vez e para ser, tá? Um segundo sinal aí que é importante, gente, são aqueles chamados presentes digitais. Então o golpista ou aliciador ou pedófilo, ele vai oferecer alguns mimosinhos para o teu filho, para tua filha, tá? Por exemplo, ele vai oferecer lá aquelas moedas virtuais para a pessoa jogar lá, o Rubuks, o V-Bucks, tá? Vai dar crédito em celular, mas sempre vai dar presentinhos em troca de alguma coisa. É isso que ele vai ter que ficar esperto, tá? Se o golpista, o suposto amigo virtual, olha, manda uma foto para mim, tá? Você pelado, você de pijama, você no banheiro, tal. Se você mandar, eu troco por uma moeda, te dou uma moedinha. Acredite, você está diante de um possível pedófilo, de um criminoso aí digital, tá bom? Tá? Então vamos ficar bem esperto. Outra coisa, outro sinal importante. Se o falso amigo pedir segredo, olha, não conta nada para os seus pais, tá? Eles não iam entender a nossa amizade. Você está diante de um possível pedófilo. Então vai lá, o teu filho está conversando, fala para ele isso, ele está conversando normalmente e o cara fala, olha, essa conversa não espalha, fica entre nós, eles não vão entender o nosso grau de amizade, tá? É 99% para ser um pedófilo, para ser um aliciador, para ser um criminoso, um golpista, tá bom? Isso é só entre a gente, não existe isso, tá bom? E tomar conta, gente, tomar muito cuidado aí com a chantagem, com a sextorção, tá? Então nessa conversa, o jovem lá, o adolescente, seu filho, sua filha, ela acabou sendo aliciada de fato, tá? Aí começa a mandar foto, vídeo, meio comprometedor, aí o cara vai fazer o quê? Se você mandou mandou a primeira foto, é ruim, o cara vai ficar te extorquindo. Enquanto você mandar para ele, ele vai ficando mais forte, tá? Então, deu não manda mais, bloqueia esse negócio, um abraço, entendeu? Por quê? Porque ele não vai perder tempo com você. Se ele sentir que você já detectou que ele é um criminoso, que ele é um pedófilo, ele vai partir para outra. Ele não vai ficar perdendo tempo com você, vítima. Ele vai ir para outra criança, para ir para outra adolescente. Então, evite de dar a primeira foto. Mas se der, não dê mais. Para, senão você vai ficar no controle dele. Muito cuidado com isso, eu estou falando sempre, tá? E outra, eu estou atrás disso, inclusive aqui na nossa região, eu vou para cima, eu vou pegar esses caras aí, já estou pegando e é cana nele sempre, tá bom? É cana dele, a coisa vai pegar, porque vaga tem, falou? Enfim. O que mais que eu posso falar para vocês que eu acho que seja importante? Dicas de segurança, vamos lá, dicas de segurança. Gente, fala pro teu filho aí, pra tua filha, principalmente os adolescentes aí, crianças. Gente, se caiu numa dessa, não apague a mensagem, use como prova, tá bom? Você vai denunciar para a polícia e vai com esse print, isso aqui para mim é meio de prova. Se é meio de prova, eu consigo prender o cara, eu consigo pôr ele em cana. Então, evita, não apaga a mensagem, tá? Elas são provas aí e elas podem ser jogadas, inclusive, na web denúncia, tá? Vamos tomar essa precaução aí. Gente, não ceda à chantagem, tá? O agressor, ele não vai, o golpista lá, o pedófilo, já falei, vou repetir, ele não vai parar na primeira foto, tá? E eu tô falando do golpista, do aliciador, mas é o golpista em geral, entendeu? Ele viu que você caiu, ele vai até o fim, ele vai tirar o seu sangue. Enquanto você não disser claramente que você já percebeu que está num golpe, ele não vai parar. Então, bloqueia o cara, denuncia pra gente e a gente vai pra cima, tá bom? Não mande uma segunda foto, percebeu que tem alguma coisa errada, para e boa. E gente, confia. Eu sei que isso é chato e tal, mas procura um adulto da sua confiança. Se você tá com medo de falar com seu pai, fala com a sua professora. Fala com alguém que você confie para a gente tomar as providências, para que ele procure gente aí, a polícia, para tomar as providências. Por quê? Porque esse cara é um lobo em pele de cordeiro. Esse cara, ele vai atuar, se não for com você, ele vai para outro. Vamos proteger nossos adolescentes, vamos proteger as nossas crianças.
Do mais, eu não sei se eu já me demorei muito, tal. Enfim, aguardem, semana que vem tem mais, tá? Fernando Campos, eu não sei se eu cansei todo mundo aí, mas é o seguinte, amigo, vaga tem sempre. Exatamente, doutor Sandro Montanari. É aquilo que o senhor sempre fala e eu vou sempre falar aqui no programa. Quer queira, quer não, vaga tem. Copo de cana tem e digo a todos vocês com toda a propriedade de que o doutor Sandro Montanari com a sua equipe realmente estão aí para colocar os miliantes na cadeia, não tenha dúvida nenhuma, tá? Então, se o miliante, o marginal, o ladrão, o bandido, o golpista, o cara que pratica o feminicídio, né? As violências domésticas, tomem cuidado e também com as situações com os animaizinhos, né? Com os maus-tratos de animais, vai tudo pro Chilindró. Então, vocês fiquem espertos aí, porque realmente a Delegacia Seccional de Polícia de Bragança Paulista e de região, no comando do Dr. Sandro Montanari e a sua equipe, você pode ter certeza que esses aí que eu acabei de falar vão tudo beijar o Chilindró. Pode ter certeza absoluta, não tenha dúvida nenhuma. Muito bem, tá aí então as notícias que o Dr. Sandro Montanari colocou aí para vocês. É sempre uma importância, é sempre a gente estar ouvindo aí o que o Dr. Sandro Montanari diz, né? Com os seus históricos de boletim de ocorrência, com as coisas que acontecem, com os golpistas de plantão, né? E deixar bem observado para vocês aí que realmente, né? As coisas que ocorrem, principalmente no feminicídio, violência doméstica, descumprimento de lei, preso que sai da cadeia e fica perambulando e não volta também. Esse pessoal que tem mandato aí subiu, desapareceu. Então fica todo mundo esperto aí que a polícia está trabalhando e a polícia está pegando. Tá pegando. Então você fica esperto, tá pegando aí justamente com a equipe do Dr. Sandro Montanari, né? É o que vem fazendo. E é aquele ditado que eu falo, toda situação criminosa que acontece aqui no município e na região, não adianta. Vai beijar o Chilindró, vai pro Chilindró, vai ser preso, não tenha dúvida nenhuma. Agora, a partir dali, né, quando vai se fazer aí uma audiência de custódia, ou que seja, esperar a execução do humilhante, do bandido, dentro da cadeia, dentro do CDP, depois vai para o fórum, depois vai para o tribunal, essa coisa toda, aí já parte da situação do magistrado, não é verdade? E aí é onde mora as situações das leis que de repente existem brechas e também tem aí a morosidade, a lentidão das leis para com que as coisas se cumpram não só na área criminal, como na área civil também, como em várias áreas aí, realmente a situação ela é lamentável, porque além de se demorar muito, né, para uma situação, principalmente da vara civil, né, então se demora muito para realmente ser aí ou der uma execução e cumprir a lei. Por outro lado, né, o crime, quando envolve aí os bandidos, né, envolve aí uma situação de homicídio, de feminicídio, de certas situações que ocorrem aí na bandidagem, né, elas ocorrem de uma maneira penal, né, que é aí o direito penal, o direito criminal, e são situações que envolvem leis, artigo, inciso, parágrafo e outras cositas más pelo magistrado. Então a coisa não é bem assim como a gente... mas a lei... infelizmente acontece. Aí o advogado do outro lado, que é do criminoso, vai impetrar uma situação de ação ou de lei para favorecer o bandido, né? Tal. Ou a outra também vai contestar e fica esta briga, é onde acabam acontecendo aquelas situações que realmente o lado criminoso, das vezes, sai ganhando. Das vezes sai, né, pela porta e o crime fica ali para pagar a pena em liberdade, né? Aí é que ocasiona certas críticas, certas situações para com as coisas que vão acontecer. Gente, e é isso daí, tá bom?
O doutor Sandro Montanari falou bastante, tá aí, fique ligado sempre, o doutor Sandro Montanari, plantão policial com ele, o histórico e também trazendo para vocês tantas e tantas outras situações criminais que acontecem aqui no município, na região, tá bom? Doutor Sandro Montanari trouxe para vocês, vai trazer no plantão policial, aqui no programa Na Mira dos Fatos. Muito bem, esse foi mais um programa, né? Na Mira dos Fatos, tá aí o telefone para você, 974457966, que é o telefone para você estar aí falando no WhatsApp comigo, com a nossa produção, né? Para as informações, para a denúncia, para vídeos e para tudo que você quiser enviar para a gente aí pelo 974457966. TV Altiora, canal 39, TV aberta, canal 12 da NET, TVAltiora.com para vocês. E esse foi mais um programa Na Mira dos Fatos, comigo, Fernando Campos. A todos vocês, um grande abraço, Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo programa. Beijo no coração de vocês, tchau!